Gente querida, 31 de março de 2025 está no ar nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova. Que privilégio, a gente segue juntos, construindo conhecimento, cidadania, tendo ideias que de fato façam nosso uso de telas e redes sociais ser mais produtivo neste 2025. Eu já te convidei aqui desde janeiro para a gente fazer isso, né? Não é só controlar o tempo de tela, o tempo de rede social, mas é controlar para que uso, para que efeitos, para que fins produtivos estamos fazendo isso. Olha, então, meu encontro marcado contigo aqui toda semana é também para te lembrar de compartilhar com alguém, além de se inscrever e ativar as notificações, é claro, compartilhar com alguém esse nosso ponto de partida ou esse nosso ponto a mais dentro das discussões, que funciona como pão quentinho, pão fresquinho, como você queira, dentro dos conteúdos atuais que não desprezam jamais aquilo que nós temos como linha do tempo já estabelecida e aquilo que temos como referência que pode vir a acontecer a partir dos indícios analisados por aqui. E nesta segunda-feira, que é uma segunda-feira de final de mês, né, gente? Estamos concluindo mais uma etapa, que às vezes é apenas simbólica dentro do ano, mas desejando aí que o mês de abril seja esse aporte de início de segundo trimestre do ano e que traga aprendizados bons, mais coisa boa para todos nós, mais notícias boas para a gente compartilhar por aqui, né? Por falar no dia de hoje, pessoal, vamos juntos então? Olha, já vou estabelecer para você o sumário aqui, pensando num grande assunto e alguns recortes temáticos. O grande assunto que eu quero conversar um pouquinho contigo aí tem a ver com trends, o estabelecimento de trends do momento, né? As coisas assim compartilháveis, produzíveis e tudo isso. E a gente vai fazer analogias, vai fazer exemplificações, então nós vamos juntos conversando a respeito. Mas dentro desse grande assunto, pessoal, eu quero recortar aí alguns pontos. Primeiro deles, neste 31 de março, faz 9 anos que Zaha Hadid nos deixou. Uma arquiteta avant-garde, uma arquiteta pioneira nos traços, nas referências e que nos deixou um legado brilhante. E nós vamos relacioná-lo à ideia de trends. Veja só você, como é singular essa abordagem, por isso que eu te convido para ficar aqui sempre comigo. Depois, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa febre, trend, sim, que veio na última semana, de transformar imagens e publicá-las em rede social via inteligência artificial com os traços do Estúdio Ghibli. E aí você diz, peraí, Cleusa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos juntos estabelecer essa relação, tá bom? E também quero aproveitar para conversar um pouco contigo, seguir a reflexão sobre por que se tornou uma trend entre os adultos conversar, falar, discutir, de repente descobrir o óbvio, né, gente? Sobre a série chamada Adolescência da Netflix. Vamos juntos? Então vamos lá, sempre, gente, aprendendo mais e sofrendo menos e dando tempo produtivo para o uso de telas. Pois é. Eu tô aqui com uma camisa listrada, pessoal, porque a grande ilusão de ótica que se podia fazer há não tanto tempo assim com as telas era bem isso, era dar, muitos dizem esse ruim na vista, né? Ou dar essa ilusão de ótica e às vezes até com óculos que traziam cores diferentes que dava aquela ilusão de ótica com as telas. Pois é. Em algumas décadas, pessoal, nossa fluidez em relação ao uso de mecanismos tecnológicos, de inteligência artificial que nos possibilitam, eu diria, ilusões de ótica, são completamente distintos e totalmente desconhecidos ainda, né? Cujos referentes ou cujas consequências são completamente desconhecidos ainda. Eu estou falando disso porque eu quero aproveitar para conversar contigo sobre essa trend do momento de usar traços via inteligência artificial do Estúdio Ghibli e recriar imagens, fotografias com esses traços. Vamos conversar um pouquinho só fazendo essa linha do tempo aí de uma década, sabe? Olha, o Estúdio Ghibli lá em 2013, gente, produziu uma animação chamada The Wind Rises. Ela foi indicada ao Oscar em 2014
E 4 segundos dessa animação que representa a movimentação, a mobilização de uma população que fugia dos destroços e das consequências de um terremoto em 1923, esses 4 segundos demoraram 15 meses para ser feitos, produzidos, divulgados, preparados no Estúdio Ghibli. Pois é, aí diz assim, qual é vamos dizer, a valorização, né, desse estúdio? Gente, a valorização é justamente pelo trabalho manual, pela criatividade e pelo tempo necessário para se produzir isso. Vejam como a inteligência artificial e, de repente, a nossa não percepção, a nossa ignorância sobre as coisas e até desrespeito por direitos autorais faz com que a gente subverta, distorça de fato essas situações. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas imagens, gente, que estão assim em profusão divulgadas nas redes sociais, são a trend do momento. Estou deixando o link, inclusive, para você, de políticos que estão fazendo isso com imagens, muitos deles. Assim, elas distorcem não só o caráter de valorização do trabalho humano, dessa produção aí que é manual, né? Mas também a força e a composição da discussão sobre direitos autorais e inteligência artificial. Claro, você tem a solução, você tem a resposta para isso, Cleusa? Não, eu estou levantando a discussão contigo justamente. Por quê? Porque me pareceu uma discussão bem apagada nesse momento, quando a gente despreza esse pioneirismo ou essa valorização que o estúdio tinha e tem por esse ponto de referência aí da criação das imagens, simplesmente jogando na inteligência artificial, produzindo, divulgando, publicando e não entendendo a distorção que isso causa. Aí, de repente, você está assistindo e fala: ai, Cleusa, eu fiz também isso. Não tem problema, gente, eu estou trazendo uma discussão, né? Ou, de repente, você olha e fala: tá falando disso por quê? Vai se preocupar com outra coisa, né? Me escuta um minutinho, ó. Eu te disse lá no começo para a gente justamente construir ideias mais interessantes tendo divergência. Se você pensa diferente, não tem problema algum, mas vamos conversar sobre esse assunto, né? Porque o ponto de vista, gente, trazido em relação ao estúdio ou em relação a essa divulgação, desprezando a linearidade, a temporalidade, ou distorcendo até, isso tem a ver com proposições do que a inteligência artificial possibilita. Então vamos conversar sobre isso. Não precisa se irritar, assim como eu também não estou irritada. Estou não surpresa, mas tentando entender um pouquinho mais a respeito do tema, junto com você. Então vamos juntos, pensar um pouquinho a respeito. Segundo ponto, gente, eu disse que ia relacionar com a trend da inteligência artificial, é justamente como reinterpretar coisas para benefício da coletividade, sabe? E não, de repente, de maneira só individual e egoísta, tá? Vamos lá? Vamos falar sobre o legado da Zaha Hadid, que eu disse a você, né? Faz 9 anos, neste 31 de março, que ela nos deixou, mas a Zaha era uma mulher iraquiana, gente, estrangeira em Londres na segunda metade do século XX e arquiteta, né? Sonhava com uma arquitetura fluida e cheia de curvas e movimento, que era totalmente contra aquilo que se tinha como ponto de referência super articulado na arquitetura da segunda metade do século XX, não só em Londres, mas em vários lugares do mundo com essa representação, né? Era uma rigidez retangular típica da época, né? Com cores que se chama cores neutras. Bem, e com luzes extremamente neutras também. Olha, a Zaha veio com essa ideia de projetos que desafiavam a gravidade, a resistência, a dureza, né, gente, a rigidez dos materiais disponíveis, a lógica da estrutura convencional. O que fez a Zaha, então, para conseguir colocar esses projetos em viabilidade, para conseguir fazer com que a arquitetura fosse escultural sem perder a viabilidade? Foi estudar fortemente os softwares disponíveis,
a possibilidade de flexibilizar combinações de materiais, e tudo isso para fazer com que a arquitetura proporcionada, produzida por ela, fosse esse combo de arte, tecnologia e engenharia. A Zara tem, gente, projetos que são referência no mundo todo, né? E são referência neste século XXI, inclusive. Talvez o mais popular, o que apareça em mais fotos por aí, seja o da Highline, lá em Nova York. Mas existem representações no mundo todo, e se você olhar no link que eu deixei para você, vai se surpreender, de repente, com essas combinações. E por que estou falando disso, né, gente? Pensando que a Zara podia fazer essa releitura em relação ao que tínhamos de materiais ou o que tínhamos de evidências sobre arquitetura e engenharia na época, e fazer isso virar o que de fato virou entre muitos arquitetos uma trend, que era fazer arte, tecnologia e engenharia se combinarem, fazer com que a flexibilidade, gente, e de fato o aspecto escultural das coisas não deixe de perder viabilidade. Coisa que Oscar Niemeyer fazia também bastante por aqui, né? Então, estou aproveitando, de repente, se diz, nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa arquiteta, Cleusa. Tem link aí para você conhecer, entender, caracterizar mais as discussões a respeito também. E, de repente, como um desafio, dizer assim, como é que eu falo de inteligência artificial e falo do provimento aí que a Zara deu para a arquitetura, hein? É desafio, pessoal, para nós, para todos, viu? E aí, como última trend, eu quero aproveitar aqui para conversar um pouquinho contigo, e tô deixando um link aí também de uma discussão joia, viu? Sobre essa série Adolescência, que tá na Netflix, e que, assim, eu tenho visto de maneira muito peculiar e muito forte, muitos adultos conversando sobre, falando. Então, para mim, né, como eu disse, é a trend do momento, porque, assim, eu trabalho com adolescentes há muitos anos, gente, há quase 3 décadas. E o que eu vejo acontecer na série é exatamente a leitura de que quem trabalha com alguma, vamos dizer assim, com algum cuidado, com alguma sensibilidade com a adolescência, vê acontecer desde sempre. E com o tempero contemporâneo que é esse abandono dos adultos, essa transferência dos adultos de uma educação ou de um cuidado que deveria ser paciente, produtivo, dedicar tempo e energia para as telas, né? Esse abandono para as telas. Então, quer dizer, óbvio que esse tempero só piora as coisas, né, gente? Então, talvez a trend ou essa descoberta, e é claro, pessoal, se vocês me perguntarem, disserem assim, poxa, Cleusa, então quer dizer que tá todo mundo redescobrindo a roda quando se assusta com o conteúdo dessa série? Mas eu prefiro que redescubra de fato, que entenda, que se incomode e que haja, principalmente, né? Quem tem adolescentes, quem convive com adolescentes, que somos todos nós, independentemente de termos filhos, netos, estarmos na área de educação que trabalha com adolescentes ou não, gente, todo mundo convive com todas as gerações. E a solidariedade intergeracional precisa estar explícita. E nesse momento de formação é importantíssimo. E aí, eu estou deixando um link para você que faz essa reflexão, pensando nessa relação homens e máquinas, desde Frankenstein. Olha, vale a pena, gente. Então, se é para falar de trends, veja só, tem trend de arquitetura do mundo real, tem trend de discussão que a série vira entre os adultos que de repente descobrem que não se pode abandonar crianças e adolescentes ao domínio ou à educação dada pelas redes, né? E que também tem a ver com trend de produção que distorce valorização inicial de conteúdo. Olha, é bastante reflexão, gente, para finalizar março e começar abril. E para a gente dar esse tempo produtivo de tela para a gente, né? Um grande abraço a você, uma excelente semana, gente. Vamos juntos, sempre tendo a oportunidade de construir mais, de aprender mais e de sofrer menos. Mas isso não significa receber tudo sem discutir. Vamos discutir, conversar, o que não significa brigar.
e sim entender pontos de vista e possibilidades de leituras diferentes de acordo com os valores culturais e sociais da formação de cada grupo. Grande abraço a você e até a próxima semana, já no mês de abril. Tchau, tchau.